O empresário Benjamin Steinbrück falou que nós somos viciados em juros, que o Brasil é um país viciado em juros, em 2015, num artigo que ele publicou na Folha de São Paulo. Mas ele não foi o único a denunciar e nem foi esse o único momento em que os juros asfixiaram a economia brasileira. Eu separei para vocês, por exemplo, uma entrevista com o empresário Antônio Hermílio de Moraes, morto em 2024. 24, olha, 24 não, 2004. O artigo é de 2004. Ele fez um artigo, não, ele fez uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo. Mostra pra gente, Lucas, em que ele fala sobre uma decisão do Copom. E essa decisão, olha, o artigo está aí, a entrevista no Estado de São Paulo está aí, foi publicada em 2004. E Antônio Hermílio falava, ele foi um incansável, até a morte, ele foi um incansável na denúncia dos juros altos no Brasil, nessa briga com os juros. Tem uma coluna muito boa do Pedro Cafardo, hoje no Valor, que relembra essa batalha de Antônio Hermílio até a sua morte contra os juros altos no Brasil. E nessa entrevista, eu destaquei um trechinho de uma fala dele. Mostra pra gente, por favor, Lucas. Não, o trecho, a frase do Antônio Hermílio. Olha, o setor produtivo fica amarrado com os juros altos e com a manutenção da decisão dos juros básicos inalteradas pelo Copom. Olha, ele estava comentando uma decisão do Copom de 2004. Bem, isso é só para reforçar para vocês que essa questão, se a gente continuar culpando os juros, não olhando os juros como o sério problema estrutural que ele é e como deve ser combatido, quais as vias que temos para combatê-lo, o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu, isso vai asfixiar. Não é simplesmente baixar a taxa básica que vai resolver, até porque tem outros problemas por aí. Olha, eu separei um trechinho da entrevista do senador Jean Paul Prats. Isso mesmo, senador, não presidente da Petrobras, senador. Roda pra gente, Lucas, pra gente ver o que o senador disse em 2020 sobre juros. Trauma da inflação, a doença séria, a pandemia brasileira de inflação, que a gente viveu vários anos e tentou corrigir com congelamentos e tal, várias experiências frustradas até que deu certo, também via correção de juros, nos tornou, desde então, desde a década de 90, dependentes do remédio. O remédio juro passou a ser o pretexto e ninguém, nem Lula, Dilma, nem Fernando Henrique, ninguém desde então conseguiu dizer assim, não, chega, vamos ter outros remédios, mas vamos baixar os juros. Até que chegou um momento agora que não foi porque o Paulo Guedes ou a economia econômica agora descobriu o Brasil ou botou o ovo em pé. Foi porque ela precisou, para acelerar o crescimento que ela dizia que deveria ocorrer e não ocorreu, precisou ir baixando os juros para justamente, sem medo nenhum inflacionário, porque já não havia medo inflacionário diante de uma depressão econômica, aí colocou os juros para trabalhar ao contrário de todos os outros governos, que quando vinham com exportações de commodities, crescimento econômico razoável, etc., tinham medo de que, não tendo juros altos, a inflação disparasse. Então, em curtos termos, a gente acabou ficando dependente desse remédio. Então, ele era senador naquele momento, hoje é presidente da Petrobras. Então, já em 2020 já se discutia, mas em 2004 eu mostrei para vocês, Antônio Hermílio denunciava os juros altos. Ele era implacável nessa denúncia dos juros altos, asfixiando a economia brasileira. Benjamin Steinbrück assinou, colocou viciados em juros no artigo que escreveu para a Folha de São Paulo em 2015. Mas não para por aí. Em diversos cortes, momentos da vida econômica brasileira, você vai achar políticos, empresários, analistas e até economistas, sim, vários economistas denunciando a taxas de juros extremamente altas. Eu separei mais um trechinho do deputado Mauro Benevides Filho num seminário na Câmara dos Deputados em 2018 e a fala dele apontando para os males dos juros, das taxas de juros altas.
Roda para a gente, Lucas, por favor. Ele que vivenciou em 2015 e 2016 2 anos de retração econômica como jamais observada nos últimos 100 anos no país. Você tem uma diminuição do produto interno bruto em quase 7,5%, nem mesmo na crise de 29, que foi a maior crise do capitalismo mundial, nós não tivemos essa recessão tão extraordinária, que mesmo assim não fizeram reduzir as taxas de juros reais que ainda hoje estão vigentes no Brasil, e decisões de investimentos são tomadas não baseadas em taxa de juro nominal, como é normalmente conversada, analisada pelos colegas e por análise muitas vezes feitas na academia, mas sim, eles são baseados em taxas de juros reais, que é a comparação entre o nível nominal dessa taxa de juros e a inflação. Portanto, você faz essa deflação e compreende que mesmo agora, com redução da Selic e com pequena redução da taxa de juros nominal na ponta, mesmo assim, a taxa de juros real continua extremamente elevada e isso tem dificultado, vamos dizer assim, a retomada do crescimento econômico. Primeira razão das altas taxas de juros, a política monetária ela tem 3 instrumentos relevantes. Um é a taxa de redesconto, a outra é a taxa de juros e o terceiro é o compulsório. E nós discutimos muito isso com os meus alunos da sala de aula. No Brasil, tem hoje o maior compulsório que eu pude observar em todos os países do mundo. O relatório do Banco Mundial determina que esse percentual retira da economia brasileira aproximadamente 450 bilhões de reais que poderiam estar irrigando as operações de crédito, a intermediação financeira, porque o papel do sistema financeiro é exatamente financiar a produção. As empresas que não têm capital ou para iniciar o seu processo ou para ampliar a sua atividade produtiva, têm que recorrer ao mercado financeiro para poder fazer esse tal financiamento. Olha que interessante, né? Isso que o deputado Mauro Benevides chama a atenção. Ele chama atenção para o compulsório, que também faz com que a taxa final seja alta. Mas olha que importante que ele falou, a taxa básica reduziu e o custo do dinheiro não reduziu. Quer dizer, as taxas de juros reais continuaram altas. Peguei um dado aqui que diz o seguinte, olha, no período de 2003 a 2008, tá? O governo Lula, fez superávit primário, acumulou reservas, a dívida bruta e líquida caíram as duas, ou seja, houve disciplina fiscal. E ainda assim, a taxa de juro real média nesse período foi de 8,5%. Ou seja, a taxa de juro real é a taxa de juro descontada a inflação. Então, assim, a gente nem está falando aqui ainda da taxa final, né, que em alguns momentos do governo Dilma, por exemplo, mesmo com a taxa básica lá embaixo, a taxa final não cedia, o que mostra que o spread, que é a diferença entre as duas taxas, até aumentou. Ou seja, a discussão de juros é importante demais, é longa demais para a gente ficar falando apenas que isso é uma questão de mocinhos e bandidos. É um problema estrutural, atravessou vários governos e hoje não é fácil de resolver e precisa de uma discussão e não mais uma polarização nas discussões e nas importantes discussões brasileiras.